Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meus caros irmãos, hoje então nós estamos nesse domingo, o segundo depois da Páscoa, conhecido como domingo do bom pastor. E o bom pastor por excelência é nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Derramou até a última gota do seu sangue por cada um de nós. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Hoje é dia também de rezar e pedir pelas vocações. As vocações religiosas e as vocações sacerdotais. Jesus Cristo é o bom pastor. E aqui na terra, ele deixou também outros pastores para que pudesse cuidar do seu rebanho. Na doce figura do bom pastor, hoje, a liturgia resume tudo o que fez Jesus pelas almas. Quando nós olhamos para o bom pastor, e nós sabemos que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor é a própria vida das ovelhas. É o seu alimento, é a sua guarda. Estão inteiramente nas suas mãos. Todas as ovelhas estão nas mãos do bom pastor. E sob a sua proteção, nada tem a temer e nada lhes faltará. Então, se nós somos do redil de Cristo, que é o bom pastor, nós não precisamos temer nada, porque Ele é a nossa própria vida, Ele é o nosso próprio alimento, Ele nos guarda. Jesus é o bom pastor por excelência. Ele não só ama, mas Ele alimenta. Ele guarda as suas ovelhas, mas também dá-lhes às suas ovelhas a sua própria vida, a custo da sua. É interessante que Jesus, ele fala que ele é o bom pastor. Ele que se aplica a si mesmo essa figura do bom pastor. No evangelho de hoje, segundo São João, Jesus fala, eu sou o bom pastor. E depois ele fala, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar, abandona as suas ovelhas e foge. Jesus, ele não nos abandona, porque ele é o bom pastor. O mercenário é o demônio. O mercenário é o mundo. O mercenário são aqueles amigos que estão ao nosso lado simplesmente nos momentos de alegria, nos momentos de prazeres. Naquela parábola do filho pródigo, o filho que vai para o pai e diz para o pai, pai, me dá tudo aquilo que me cabe, toda a herança, a minha parte, que eu vou para o mundo, eu vou viver a minha vida. Ele achou que podia viver sem o bom pastor, sem o pai. Pega o que é seu e parte para o mundo. Naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros dias da sua vida, livre entre aspas, porque ele achava que estava livre, mas ele foi se prendendo cada vez mais no pecado. E quando ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Perdeu tudo, perdeu também os amigos, porque ninguém queria ficar ao lado dele se ele não tinha nada para oferecer. Jesus não é um mercenário. Jesus, ele está sempre ao nosso lado e sempre irá ficar ao nosso lado, porque ele é o bom pastor. O bom pastor não abandona as suas ovelhas. O bom pastor não pede nada em troca, só pede o nosso amor. Jesus, ele é esse bom pastor que deu a sua vida por nós, morrendo na cruz. É o bom pastor que se deu a nós em alimento. Jesus, ele deu o seu próprio corpo, o seu próprio sangue para ser o nosso alimento, a Eucaristia.
Então é um pastor que dá a vida, é um pastor, né, que dá o alimento, que é ele próprio, é um pastor que guarda, que protege, que sempre está ali ao lado daquelas ovelhas, das suas ovelhas. Mediante, né, a encarnação, o Filho de Deus, ele veio à terra em busca dos homens que, semelhantes a ovelhas perdidas, se afastaram do redil e se perderam no vale tenebroso do pecado. Né? Como São Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho a essa terra. Jesus se encarnou na Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Ele veio para dar a sua vida por nós, para morrer por nós. Porque o homem estava perdido, o homem estava em pecado, estava sendo escravo do mercenário, do demônio. E Jesus veio para nos libertar, para nos dar uma nova vida, a sua própria vida, a vida da graça, a vida do céu. Hoje, na epístola, né, desse dia, na epístola de São Pedro nos apresenta Jesus carregando os nossos pecados para nos curar pela sua paixão. O homem estava abandonado, o homem estava ferido, o homem era escravo do pecado. Então Jesus, como nos apresenta hoje São Pedro na epístola, São Pedro diz assim: Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de seguirdes os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo, sob o lenho da cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, vivamos para a graça. Cristo sofreu por nós. Cristo deu a sua vida por nós na cruz. E São Pedro diz: a fim de seguirdes os seus passos. Jesus Cristo, por amor a cada um de nós, Ele deu a sua vida por nós, se fez alimento, nos guarda, para que assim, olhando o seu testemunho de amor, a sua prova de amor, nós também possamos, como ovelhas desse pastor, seguir os seus passos. E dar também, com a nossa própria vida, né, com o nosso próprio sacrifício, a prova de amor a nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E ainda Jesus continua. No Evangelho, Jesus fala assim, depois de falar que Ele é o bom pastor. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem-me. Como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai. Nós podemos, né, ter uma certa imaginação de como é o conhecimento de Jesus e do Pai. Como que é a relação de Jesus com o Pai. É uma relação muito profunda, uma relação de muita intimidade. E é desse modo que Jesus também quer viver, né? Nessa intimidade que Ele tem com o Pai, nessa relação que Ele tem com o Pai, Ele quer viver também com cada um de nós. Não é uma relação simplesmente superficial, como o mundo oferece. Hoje em dia, até mesmo pelas redes sociais, é muito difícil encontrarmos uma amizade verdadeira. Hoje em dia as amizades são muito superficiais. Nós olhamos para o próximo e esquecemos que tem o outro, esquecemos que tem o tu. E às vezes nós olhamos só para o eu, para o nosso. E muitas vezes nós tratamos as pessoas, nós tratamos os relacionamentos, as amizades, simplesmente como se fosse algo superficial, como se fosse algo virtual. Esquecemos às vezes que as pessoas têm sentimento. E às vezes tratamos as pessoas como um objeto. Eu uso esse objeto até ele não me servir mais. Não me serve mais,
não está me dando nada, né, em troca, eu deixo para lá. Quantas e quantas amizades hoje em dia é assim? Às vezes, por pequenas coisas se desfaz aquela amizade. Às vezes, por pequenas coisas, uma família, né, se destrói. Às vezes, por mau entendimento. Às vezes, porque um outro não quer ceder alguma coisa. E por causa disso, acaba. Jesus, nós devemos sempre, né, olhar para o exemplo de Jesus, o bom pastor. O bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas e daria novamente se fosse necessário. Porque o bom pastor, ele quer viver conosco, né, essa amizade que ele vive com o Pai. É uma amizade profunda, é uma amizade que o amor pelo outro não deixa que aquela relação acabe. Às vezes, nós esquecemos do amor caritas, do amor verdadeiro, do amor de Deus. E amamos a pessoa com um amor mais sentimental, um amor de sentimento. Eu estou feliz aqui, então eu vou ficar aqui. Eu sou feliz com aquela pessoa, então eu vou ficar perto daquela pessoa. E aquele amor verdadeiro? E aquele amor sobrenatural? Não tem mais. É um amor muito superficial. Mas Jesus, ele conhece as suas ovelhas. E nós devemos também conhecer o nosso pastor, conhecer a nosso Senhor. Jesus, na última ceia, ele disse: como o Pai me amou, assim eu vos amei. E ainda ele acrescentou: como tu, Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Então Jesus deseja que a nossa relação com Ele seja essa relação de intimidade como Ele tem com o Pai. Isso, meus caros irmãos, mostra para cada um de nós que entre nós, que somos ovelhas, e Jesus, que é o bom pastor, não existe só uma relação de conhecimento, mas também de amor. De amor, né? Um amor sobrenatural. Então existe uma relação de comunidade de vida semelhante à existência, né, entre o Pai e o Filho. Chegamos a essas relações com o nosso Deus, tão profundas que não fazem participar da sua própria vida, que nos faz, né, participar da sua própria vida íntima, mediante a graça, a fé e a caridade que o bom pastor nos mereceu. Então, a nossa relação de ovelhas com o pastor, que é Cristo, ela é tão íntima que Jesus, que é o nosso Deus, nos faz participar da sua própria natureza, a natureza divina. Quando nós estamos na graça de Deus, nós estamos participando da própria natureza divina. Nós estamos, né, dentro do próprio Deus. Ou melhor, né, Deus está dentro de nós. Nós estamos, né, unidos assim com a Trindade Santa. Entre o bom pastor e as suas ovelhas, né, estabelece-se assim uma íntima relação de conhecimento amoroso, tão íntima que o pastor conhece uma a uma as suas ovelhas e as chama pelo nome, e elas conhecem a sua voz e seguem-no docemente. Então Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. Tem um episódio, né, logo depois da ressurreição de Jesus, quando as santas mulheres vão até o sepulcro e lá não encontram o corpo de Jesus. Umas mulheres voltaram, né, ao cenáculo para avisar os apóstolos, e Santa Maria Madalena ainda permaneceu lá. Ela estava triste. Então chegou um homem perto dela, que era Jesus. Ela não reconheceu que era Jesus. E aquele homem perguntou a ela, né, Jesus perguntou a ela, por que ela estava assim, tão triste? E ela então falou para Jesus: Senhor, se foi o Senhor que pegou o corpo, né, do meu mestre, me fala onde que ele está, que eu quero ir lá buscá-lo.
Então Jesus, percebendo que Maria Madalena não tinha o reconhecido, ele vai chamar Maria Madalena pelo nome, Maria. O evangelista, São João, diz que ela virou para Jesus e disse, Mestre. Ela reconheceu Jesus pelo modo que Jesus o chamou. Isso aqui, meus caros irmãos, mostra para nós que essa íntima relação que tinha a alma de Maria Madalena com Cristo. Ela olhou Cristo, ela escutou a sua voz no primeiro momento, mas não reconheceu nosso Senhor. Mas quando Jesus o chamou pelo seu nome, o bom pastor conhece as suas ovelhas, o chama pelo seu nome. Nós podemos imaginar, o modo que Jesus chamava Maria, aquele modo carinhoso, às vezes o tom da sua voz, e ela reconheceu o bom pastor, Jesus, pelo modo que Jesus o chamou. É Jesus que conhece as suas ovelhas, conhece cada uma das suas ovelhas. Hoje, o mundo quer que nós percamos a nossa identidade. O mundo, com essas ideologias, quer que cada um seja apenas um número. Nós somos apenas mais um na multidão. E às vezes nós vamos seguindo essas filosofias, essas ideologias, esses novos modos de vida, e esquecemos que nós temos uma identidade. Esquecemos que nós somos únicos. Esquecemos que nós estamos num planeta, esquecemos que nós estamos no Brasil, que nós estamos numa cidade, que nós estamos em uma família e que eu sou uma pessoa única naquela família e na família de Deus. Às vezes o mundo quer que nós nos tornamos um como os outros, mas nós temos as nossas diferenças. Cada um é diferente um do outro, e isso que torna a pessoa mais bela, porque ela é única diante de uma multidão. E nosso Senhor conhece cada uma das suas ovelhas, porque cada um de nós, nós somos especiais para Deus. Não importa os nossos defeitos, não importa, a nossa cor, nós somos especiais para Deus. Jesus, que é o bom pastor, conhece as suas ovelhas pelo nome. E se existisse apenas uma pessoa no mundo, Jesus daria a sua vida por aquela ovelha. Então, meus caros irmãos, vamos pedir a esse bom pastor que conhece a cada um de nós. Jesus, ele se mostrou, o bom pastor, pela sua vigilância, ele vigia, ele está sempre ao nosso lado para nos proteger, para nos dar a sua graça, para nos dar a sua força. Ele mostrou que era o bom pastor também pelo seu ministério, pelo sacrifício da sua vida. Jesus, através do seu ministério, através da sua pregação, dos seus milagres, ele foi mostrando que ele era o bom pastor. Ele estava reunindo as suas ovelhas para permanecerem unidas num só rebanho na Igreja Católica. Jesus também, pela defesa de suas ovelhas, ele mostra que ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida por cada um de nós. Jesus, ele se mostra como bom pastor porque ele nos conhece. Ele nutre a cada um de nós. Ele procura também conservar o seu rebanho sempre unido. E é por isso que nós devemos sempre também rezar pela igreja. São Paulo diz que a igreja, quando ele vai falar da igreja, ele fala que a igreja é um corpo místico. Assim como o corpo tem a sua cabeça e tem os seus membros, e tudo faz parte de um único corpo, ele fala, a igreja também é assim. A igreja tem a sua cabeça, que é Cristo. E o seu corpo, que somos nós, os membros dessa igreja. E é por isso que nós devemos sempre permanecermos assim, unidos ao mesmo corpo, a igreja de Cristo. Porque se um membro sofre, a igreja toda sofre. Se um membro peca,
A igreja toda sofre com aquele membro pecador, com aquele membro ferido. É por isso que nós não podemos, criticar a igreja, ou os membros da igreja, mas nós precisamos, às vezes quando eu faço uma crítica construtiva, quer dizer, eu faço uma crítica para ajudar aquela pessoa, ótimo. Mas às vezes nós queremos fazer uma crítica para prejudicar aquela pessoa, para apagar a imagem, manchar a imagem daquela pessoa. E isso nós não estaremos fazendo nenhum bem, nem para nós, nem para a igreja. Mas nós devemos rezar, porque com a nossa oração nós iremos fazer um bem muito maior. Iremos dar o exemplo para o nosso irmão e também iremos conseguir graças de Deus para aquela pessoa. E Jesus é esse bom pastor, e aqui na terra ele deixou os seus pastores. E é por isso que hoje também é dia de rezarmos pela vocação, as vocações religiosas, pela vocação sacerdotal, pelo nosso Papa, pelo nosso Bispo, pelos padres. É o dia de rezar. Toda a nossa vida aqui na terra, toda a nossa vida espiritual, nós sempre iremos ter ao nosso lado a figura de um padre. São João Maria Vianney, ele diz que desde o nosso nascimento até a nossa morte, sempre ao nosso lado vai ter um sacerdote. No momento do batismo, no momento do nosso nascimento, logo depois do batismo, o sacerdote que está ali para nos dar a graça de Deus, para nos abrir a porta do céu. No decorrer da nossa vida, às vezes, por meio da confissão, por meio também da Santa Missa, da Eucaristia, o sacerdote está ali para nos dar o conforto e o alimento espiritual de Deus. No decorrer da nossa vida, até na hora da nossa morte, o sacerdote também vai estar ali ao nosso lado para nos preparar assim para irmos para o céu. Então, todos os momentos da nossa vida, o sacerdote sempre estará ali ao nosso lado. Por isso que nós devemos rezar pelos sacerdotes, pela santificação do clero, pela santificação da igreja. E rezar também para que nós possamos ter muitas vocações daqui da nossa paróquia. Por isso nós devemos sempre rezar. Às vezes, nós achamos que pensar em vocação ou falar de vocação é simplesmente para os adolescentes, para os jovens. Mas não, é para todos nós. Porque a vocação é um tesouro muito precioso, que nós precisamos cultivar. O jovem precisa cultivar no seu coração, mas as famílias também precisam cultivar dentro do próprio lar. Então, os pais têm que educar os filhos e têm que levar aos filhos a pensarem nisso, a pensarem na vocação, para que um dia, mesmo se eles não se tornarem um religioso, um sacerdote, eles futuramente vão ter seus filhos e irão também educar os seus filhos a pensarem na vocação. Nós temos que rezar, nós temos com o nosso conselho, com a nossa oração, levar as outras pessoas também a pensarem na vocação. Porque se hoje nós temos 2 sacerdotes aqui na nossa paróquia, foi porque alguém lá atrás rezou e rezou muito. Se nós queremos que daqui a 10 anos, 20, 100, tenhamos outros sacerdotes aqui também nesse altar, nós precisamos de rezar ainda mais. Então vamos pedir a nosso Senhor, que é o bom pastor, que cuide das nossas almas, que não nos abandone. E vamos pedir também e rezar para que, assim como o bom pastor, que é Jesus, deu a vida pelas suas ovelhas, que também os bons pastores, os sacerdotes, possam também dar as suas vidas para o seu rebanho, para os fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus.